Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro, que está tentando falar um pouquinho mais devagar. Listas são estúpidas, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dos meus 10 livros favoritos, porque eu tava com vontade de falar sobre eles e, né, o canal tá aí pra isso. Bora lá. Então vamos lá, como que esse livro vai funcionar? Eu sempre pensei, cogitei, nossa, esse livro entrou nos meus favoritos, entrou nos meus favoritos e tal, gostei muito. Então eu tentei montar uma lista aí com 10, porque é um número simples. Tem também, eu fiz uma listinha com outros livros que não entraram. Enfim, quando eu tava montando essa lista, então vamos lá, como que eu organizei essa lista? Eu acabei percebendo que muitos dos livros que entraram na minha lista de favoritos são livros que eu já reli, ou inteiro, ou grandes trechos, ou que eu já li mais de um livro do mesmo autor. Eu tava pensando, né, por que eu gosto dos livros? Esse vídeo também é sobre isso, né, por que eu gosto dos livros que eu gosto. E pensando sobre isso, eu entendi que pra mim é inseparável essa questão não só do autor, mas de outras obras do autor, para falar de um livro. Tem acho que um ou dois casos aqui de livros que fogem dessa regra de autor, mas a grande maioria são livros que eu já li mais de um livro daquele autor. E eu acho que isso engrandece, né? O livro ele fala muito por si só, muitos desses livros aqui sozinhos falam incrivelmente por si sós, mas eles são tão engrandecidos por aquilo que vem junto, vem da toda a produção artística, toda a vivência, tudo aquilo que né, seus respectivos autores fizeram. Então eu acabei percebendo que isso é integral para mim, e às vezes isso é um pouco do que falta nos outros, mas vamos começar da lista e vamos começar do começo, né? Vamos começar do top 1. Por que começar do top 10? Enrolar aqui. No top 1 eu coloquei o Danilevski com House of Leaves, mas na verdade o meu favorito dele é The Familiar, volume 4, livro extremamente pesado. É definitivamente meu livro favorito dele e definitivamente meu livro favorito da vida. Esse livro completamente maluco, tô pegando uma pagininha aqui pra nós. Ok, a minha página favorita desse livro é essa aqui. Como vocês podem ver, uma bagunça completa, completamente uma maluquice, coisas que só podem acontecer nesse livro desse autor, né? O Danilevski, ele é famosíssimo por House of Leaves, né? Casa de Folhas, que a gente hoje tem tradução aqui no Brasil, que também é né? Igualmente, de forma diferente, né? Família tem mais imagens e tal, mas que House of Leaves é igualmente, completamente maluco também com suas tipografias. Enfim, denomino ele como meu autor favorito, sim. Já li todos os livros publicados dele, só não tenho fisicamente um, mas já li todos. E é um autor que me interessa profundamente, os temas que ele trata de forma recorrente em todos os seus livros, começando lá em House of Leaves em 2000, até Tons Crossing em 2025, sempre sobre uma história sem fonte, uma história, qual que é a fonte dessa história que a gente está contando, o que significa contar uma narrativa, uma ficção, o que significa inventar uma história, por que a gente cria histórias, todos, sem exceção, todos os livros dele lidam de uma forma ou de outra, às vezes parecida, às vezes diferente, e isso cria conversas entre os livros sobre como eles lidam com esses temas, temas de violência, seja violência animal, violência sexual, presente em todos os livros dele. É, assim, um autor que está muito interessado nesse fazer artístico na produção, no formato físico, né, do próprio livro, como eu mostrei aí esses livros por dentro, né, da família mesmo, tem, tipo, 9 narradores, cada um tem sua fonte, como se fosse, tipo, a voz, né, o dublador de cada personagem, assim, cada um, né, tem usos incríveis de palavras e de imagens, pra mim, assim, é igual, por isso eu denomino ele como meu escritor favorito, e The Familiar 4 como meu livro favorito, que eu já li até hoje. Não sei se eu vou ler algo melhor na minha vida, é uma coisa que eu me pergunto às vezes, será que eu já li meu livro favorito? Eu me pergunto muito isso às vezes. E quando eu lembro da minha jornada com The Familiar, a resposta é sim. Mas vamos lá para meu segundo livro favorito, que é O Aleph, do Jorge Luiz Borges, queridíssimo Borges, que só não é meu escritor favorito porque o Danilevski existe. Coloquei aqui o Aleph para representar, mas já li outros livros de contos deles, né? Então o Borges aí escreveu poemas, né? Escreveu vários poemas, mas coloco aqui, não li muitos poemas dele, mas coloco aqui principalmente pelas histórias curtas, né? Os contos, as short stories. As minhas favoritas estão aqui no Aleph, o Ficções também, maravilhoso, perfeito, tem os conceitos mais incríveis, mas minhas favoritas que são o Imortal, a Escrita do Deus, Aben Hakam, estão aqui, mas claro, né? Tem lá ficções com a Biblioteca de Babel, a Loteria da Babilônia, Glon, o Kibar Orbis Tertius e muitos outros que eu poderia. Eu acho que eu poderia citar o livro inteiro,
que todos entrariam assim no meu top com certeza. Um Borges é um escritor fascinante, também muito interessado em coisas malucas, né? Em inventar através da escrita salões repetitivos, labirintos, confusões entre personagens, identidade. Né? E penso muito em Aberracan, penso muito no próprio A Casa de Astério, com os dois Minotauros, obviamente muito ligado a House of Leaves também. Né? Foi House of Leaves que me fez descobrir o Borges também, né? Então tem essa ligação íntima entre esses dois primeiros. Mas aí Borges definitivamente um dos meus escritores favoritos e coloquei aí como um top 2. No top 3, a incrível, esplêndida, maravilhosa Han Kang, coloquei aqui Sem Despedidas, a última obra dela que a gente teve lançada até o momento, que se tornou meu livro favorito dela. Eu comecei com A Vegetariana, depois li Atos Humanos, depois O Livro Branco e depois Sem Despedidas, né? Li na ordem de publicação aqui do Brasil, né? Tem outros livros dela aí no meio que não foram publicados aqui ainda. Esperamos que seja um dia. E sem O Tom tá mexendo no meu setup do vídeo, Tom. Parou, Tom? Você tá louco? Tá achando que você é o quê? Aqui, humilhante, ó. Humilhante. Tá louco? Você tá louco, né? Deixa eu tirar daqui, gente. Calma aí. Voltamos. Sem Despedidas, pra mim, é o ponto culminante das outras obras da autora, né? Seja um modo fragmentado, né? Em 3 partes de narrada vegetariana. Aqui são meio que 2. Né? O tópico narrativo mesmo, o ponto de Atos Humanos, com o massacre em Guanju, a terra natal dela. O livro branco também mega fragmentado, seus modos de recorte, o modo de olhar profundamente para a vida, né, que é o que ela já fazia em Atos Humanos. Isso tudo culmina em Sem Despedidas, que é um livro absurdo. É uma escritora nevasca, uma mini odisseia, assim, na primeira metade, e depois puro sonho, memória, amor. Uma coisa que é impossível não tocar no seu coração, assim, um modo de narrar incrível, uma escrita fantástica, é definitivamente a minha escritora favorita, tá ali a par com o Danilevski, tá os dois ali, a Han Kang e o Danilevski, que me cativou desde o começo, quando eu li Vegetariano, eu li literalmente de uma vez, isso permaneceu aqui até agora em todas as outras obras da autora, foi um sentimento que só se engrandeceu com cada nova obra que eu li dessa incrível escritora. Imagens muito fortes, né? O modo como ela trata, inventa as próprias dessas madeiras aqui, quem leu sabe. O modo como isso tudo vem, a forma do pássaro, o fogo, a vida. Não tem nem o que falar. Próximo, um queridinho que antigamente estava no top 3, a Han Kang desbancou. Mas o Silmarillion, do Tolkien, meu favorito do Tolkien. Então é o que entra aqui nessa lista, mas claro, acompanhado aí fortemente de O Senhor dos Anéis, do Hobbit, e de tudo que veio depois, né? Os Contos Perdidos, a História da Terra-média mesmo, que eu já li uma parte. Mas coloquei o Silmarillion porque é de longe a obra dele que eu mais gostei. Esse modo de narrar extremamente único, diferente de quase tudo. Não exatamente assim, né? Que ele queria que fosse publicado. Mas dessa forma aqui que foi publicada, né? Eu já li, por exemplo, a História da Terra-média 1 e 2, que vai trazer vários contos daqui em outras versões, num outro formato, um antigo Silmarillion, né? Que seria o livro dos Contos Perdidos. E definitivamente esse formato aqui é o que mais me fascina. A forma que a gente vai conhecendo lá o começo do mundo, os primeiros elfos, a forma como os reinos vão se formando, as primeiras guerras e tal. Mas definitivamente não é para todo mundo, como o Senhor dos Anéis eventualmente acabou sendo para muita gente, né? Um grande fenômeno aí de cultura pop, cultura nerd, enfim. O mesmo Hobbit também. Mas o Silmarillion definitivamente é o que mais chega perto do meu coração, com suas incríveis, 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 incríveis histórias. De um jeito que só o Tolkien conta naquela história que parece uma lenda de verdade, né? E de certa forma é, porque a gente não tem os escritos completos, né? Não foi a obra publicada, fechada da forma como ele publicaria. Então, de certa forma, o modo como o Christopher, né, o filho dele, eventualmente examina isso, é como se a gente estivesse investigando realmente lendas reais. Isso definitivamente tem uma pequena influência de porque o Tolkien aparece aqui. É quase como se saísse diretamente de uma história do Borges, sabe? E isso me fascina tanto. No Silmarillion. Próximo top 5, como eu falei, alguns livros quebrariam a regra de eu só ter lido um livro daquele autor e não ter relido. E o livro que teve potência suficiente para fazer isso é o absurdo Moby Dick, do Herman Melville, que teria potencial de ser o top 1 nessa lista. Esse livro é ridiculamente bom, ridiculamente feito pra mim. House of Leaves, muito comparado, né, meu livro favorito da família. Enfim, o Danilevski muito comparado a Moby Dick, com suas digressões e desvios narrativos e tangentes, e definitivamente
Merecido, Moby Dick também é a mesma coisa, é aquela tangente que não é uma tangente, que é essencial pro modo de narrar a história, que é essencial para aquilo que o escritor tá fazendo, né? Moby Dick é a baleia, mas também é o livro, eu apresento, né? Ele fala, eu apresento isso a você, leia se puder, falando da testa da baleia, mas falando, obviamente, desse objeto aqui fantástico de escrita. Uma escrita extremamente poética, provavelmente um dos livros mais poéticos que eu já li, junto com Homero, que vai aparecer daqui a pouquinho, junto com Nabokov, junto com outras escritas aí poéticas, o próprio Dante, que tá ali atrás também, escondido. Mas uma poética, em prosa, né? Mas uma poética inigualável. Lendo esse livro, do nada eu começava a ler em voz alta, porque simplesmente as palavras pulavam. Não sei como é nas traduções, eu só li aqui na versão em inglês mesmo. Mas um livro com uma potência absurda e que obviamente não é sobre caçar uma baleia, mas também é no seu cerne sobre caçar uma baleia. Fantástico. Ishmael, top 1 narradores da história. Próximo. Fantástico. Don Quixote. Peguei aqui a parte 2. Conta como 2 livros sim, viu? Eu li a parte 1, parte 2, são 2 livros. São 2 livros separados, foram escritos aí com 10 anos de diferença. Então não quebra a regra igual ao Moby Dick, daria pra dizer que são 2 livros diferentes. E é realmente na parte 2 que o Cervantes brilha. Não li mais nada dele, não li a Galateia, que eu lembro de ler bastante sobre. Tem obviamente outras coisas também. Mas só que Don Quixote, e Don Quixote tem uma potência também absurda. Também, né, considerado por muitos aí a raiz de muitas das modernidades, dos modernismos assim que a gente tem de escrita moderna mesmo, de fazer literário, a formato de um romance, de capítulos, de personagens, como esses personagens se comportam, muita coisa estabelecida de forma primorosa aqui no Cervantes. Claro, a gente tem exemplos anteriores, mas esse cavaleiro, o cavaleiro, né, o Cervantes, ele fala o meu Quixote. Né, aqui no volume 2, eu trago o volume 2 porque depois da publicação do volume 1, né, lá na Espanha, enfim, a gente tem falsos Quixotes que surgem, falsas histórias, falsas continuações, e aí ele faz a verdadeira continuação do engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha e joga assim lá pra cima todas as questões de realidade, de ficção, de embates, de o que é real, o que não é, vários diferentes níveis de o quão falso uma coisa é nas apostas entre o Sancho, o Quixote, o sonho, isso é tão real quanto tal coisa, e tipo, as duas coisas são falsas, mas uma é mais real que a outra, e tudo transcrito, escrito por um árabe. Don Quixote e os personagens, né? Não dá pra não falar do Quixote, do Sancho, enfim, da não existente Dulcinea, da Dulcinea que aparece no livro, sabe? Todas as coisas que, assim, o relacionamento dos dois, né, do Sancho e do Quixote também, fundamental, e que a gente tem também aqui parecido em alguns outros livros, esse dualismo, né? É fantástico, não tem nem como contestar esse livro estar nessa lista. Próximo número, 1, 2, 3... Ué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso. Número 7, o maior livro brasileiro de todos os tempos que eu li até hoje. Duvido ter algo melhor. Mas Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, acompanhado aqui pelos seus contos, com certeza. Já li Sagarana, já li Primeiras Histórias, acompanhado aqui, sem dúvida, dos melhores contos que ele já escreveu. Mas coloco aqui Grande Sertão Veredas como uma obra extremamente singular, uma obra fantástica, uma obra sem igual mesmo. Também profundamente interessada na forma como ela está sendo narrada, né? O narrar de Reobaldo, a sua forma extremamente oral, fundamental para esse livro, começando com Travessão, terminando numa travessia ou no infinito e repetindo essa história, a forma que Reobaldo processa seu luto, através do seu modo de narrar, né, contando essa história para Guimarães, contando essa história pra gente, as intrigas de crer mesmo, né, não sei se de fé, mas de o que existe, né, o que não existe, o que existe é o sertão como esse lugar em que as coisas acontecem, a forma extremamente rica que ele coloca essas coisas nas páginas, os personagens, desde Reobaldo aos chefes, obviamente de Adorim. Sem dúvida também um dos meus livros
favoritos, um dos melhores livros de todos os tempos. Vamos ver se a tradução gringa que deve ser ano que vem sai boa pra mais gente ler esse livro, porque esse livro é incrível e deve ser lido por todas as pessoas do mundo, sem dúvidas. Próximo livro, coloquei aqui um retrato do artista quando jovem, do Joyce, né? A Portrait of the Artist as a Young Man. Obviamente acompanhado de Ulisses, obviamente acompanhado de Dublinenses, que li recentemente. Coloque o retrato porque é a obra que mais chegou perto do meu coração. Ulisses, eu não amei de primeira. Obviamente, eu fiquei embasbacado por capítulos como o 14 e o 17, né? O Oxen of the Sun e o Ítaca, são os que eu mais adorei, né? Estão mais lá pro final. Mesmo Circe também, a Penélope, óbvio. O da música, que é o Sirens, que é o 11, ou 11 é Nausicaa, não lembro agora. Mas coloque o retrato como essa obra fechadinha, essa obra do Stephen buscando, né, se estabelecer como artista, os conflitos dele como jovem crescendo numa escola católica, esses sistemas de fé, de crer e como isso está ligado ao fazer artístico. Obviamente, a relação íntima com a vida do Joyce, que pra mim é, como eu falei no começo, muito importante nesse romance de formação para tornar obsoleto todos os outros romances de formação do Stephen se formando enquanto artista, do Joyce se formando enquanto artista, escrevendo Ulisses. Perfeito. Próximo, óbvio, não pode faltar. A Odisseia, de Homero, obviamente acompanhada da Ilíada. Vou reler em breve, mês que vem. Já reli a Ilíada e essa posição aqui com certeza deve mudar, deve ir mais pra cima, porque já me apaixonei de cara e agora que eu li mais coisas, já reli a Ilíada de novo, então devo gostar mais e mais ainda, uma das maiores obras de todas. Eu sempre tive o pensamento, não é porque é a obra que a gente considera como primeira, né, da literatura ocidental, que ela tem que ser boa, né, mas é boa sim, é fantástica. A Odisseia, a jornada, né, do Odisseu, né, do Ulisses, né? Curioso, né, ficou ali do lado do Joyce. O Odisseu como essa figura central de aventureiro, em contraste com Aquiles mesmo, né? Dois personagens fantásticos que pulam pra fora do papel. E aqui o Odisseu, na Odisseia, me interessa muito mais pelas questões de identidade, sabe? Ele não é ninguém, o rei longe de casa, o rei que tem que se tornar ninguém, a forma como ele tem que voltar pra casa, o jeito que ele tem que voltar e pra ele poder finalmente se tornar novamente Odisseu, estar com Penélope, estar com seu filho. A história de Telêmaco aqui dentro também, né, da mesma forma como a gente tem o Stephen lá em Ulisses, coisas assim que você se apaixona de primeira. É um modo narrativo que a gente consideraria super moderno, super. Inventamos agora, mas estava presente desde aqui. Junto com as pluriformas, né, do Odisseu, a gente tem aqui as multiformas de narrar de Homero, começando com Telêmaco, depois indo para Odisseu, indo para o passado, voltando para o presente. Fantástico e fechando tudo. Um livro também sem igual. Por último, coloquei aqui como falar disso? Uma cota dos mangás, assim. Eu pensei, nossa, que mangá que eu colocaria aqui? Tô pra reler Hunter x Hunter inteiro. Eu considero talvez meu mangá favorito, então talvez Hunter x Hunter entraria aqui se eu já tivesse relido. Tô lendo também, cadê? Tá aqui. Tô lendo também atualmente Fênix, do Osamu Tezuka. Tô lendo o primeiro ainda, tô quase terminando. Mas talvez quando eu terminar o 6, talvez entre aqui, quem sabe? Mas eu coloquei aqui Nijigahara Holograph, do Ineo Asano, porque esse mangá pra mim é um mangá que tá intrinsecamente ligado à forma como eu me formei como leitor. Foi uma das primeiras obras assim que eu comprei e me interessei de pegar, tipo, ler e falar, tem aqui. E ler de novo, e ler de novo, e pesquisar sobre, e tentar entender, e pesquisar sobre japonês mesmo, né? Entender Niji, entender sobre Nijigahara, o Niji dentro do Nijigahara, né? Os dois irmãos dentro do arco-íris, a história da Arie, do Suzuki, a história aqui, né? A gente tem várias crianças, mas também elas adultas e troca e não te explica quem é quem, você torce pra alguém falar o nome de cada um deles e você poder associar as aparências, e você vai precisar ler de mais uma vez. Coloque, né, com certeza, acompanhado das outras obras de Ineo Asano, né, ele é muito famoso por Pum Pum, mas eu nomeei aqui DDDDD, que eu reli algum tempo atrás, e gostei muito, muito mesmo, mas pra mim, onde ele mais brilha é aqui em Nijigahara,
Não reli recentemente. ah, Talvez hoje eu considere ele um pouco mais imaturo do que eu consideraria. É uma obra que trata de temas bem pesados, né? Abuso em casa, abuso sexual, ah, muitas coisas pesadíssimas. Bullying mesmo, na escola, e essas crianças e a transição delas para adulta. E essa obra ela é feita num mundo que não é necessariamente o nosso mundo, porque o modo como esses personagens vão navegando através desse mundo é meio imaterial, assim. Os personagens somem transformados em borboletas. Então, é uma obra muito. Eu escrevi isso sobre a Han Kang, que ela é sobre uma perspectiva que é fácil de você pensar, mas não é fácil de você escrever, que é aquilo que tá ali, você quase consegue tocar, mas não consegue. Às vezes escritores erram muito pra mão, ou pra um lado ou pro outro, ou fica totalmente inalcançável, ou você simplesmente consegue tocar. E aqui em Nijigahara eu acho que o Inuyasha também consegue uma perspectiva similar com esses personagens que estão ali, estão tão perto, você tentando decifrar, se aproxima tanto deles, mas quando você tenta tocar, eles transcendem e se transformam em borboletas. Histórias linkadas, traumas recorrentes. Uma mãe se parece com uma professora sofre o mesmo abuso que uma mãe sofreu, de forma espelhada, de forma diferente. A mesma coisa com a filha. E a forma como essas pessoas se relacionam. Considerei também um núcleo humano muito forte, uma história muito trágica. Uma história muito triste sobre um monstro, sobre uma criança jogada num túnel e a vida de cada uma dessas 7 crianças. Fantástico. Quando eu tava pensando nessa lista, então teve vários livros que não entraram e eu queria falar deles também, porque são meus livros, eu quero falar sobre eles, o canal existe porque eu quero falar sobre os meus livros. Então vamos lá, alguns livros que não entraram. O que mais me deixa triste não ter entrado é definitivamente Frankenstein da Mary Shelley. Tentei encaixar, quase tirei Nijigahara pra colocar, mas como eu falei, pra mim tá muito ligado os livros à vida do próprio autor, no caso a autora, e a outros livros, e só li Frankenstein e sei um pouco da vida da Mary Shelley, mas talvez queria ler mais sobre, entender mais sobre a obra e vida dela, ler a outra versão de Frankenstein, essa que é de 1818. Com certeza, quando eu fizer isso, Frankenstein vai passar pro topo daquela lista, que é um livro sem igual. Assim como Moby Dick foi um livro que quase ultrapassou todas as barreiras e passou. Frankenstein, infelizmente não, mas é um livro que nem por isso tem um pouco menos de potência, eu sou só uma pessoa aleatória. Mas definitivamente um dos meus livros favoritos também. Outro autor, nossa, esse me deixou muito triste não aqui também, mas o Calvino, com As Cidades Invisíveis, que eu peguei aqui, mas com certeza também é acompanhado de Se um Viajante, também de Palomar. Quero ler mais coisas deles e reler esse aqui. Quando eu reler esse livro, definitivamente ele vai passar lá para cima na outra lista também. É só porque eu realmente não fiz isso ainda, então ainda não aconteceu isso. Outro livro que não entra. Quando eu li, eu considerei ele. Eu considerei, não sou ninguém. Eu considerei ele ou uma das, ou a maior conquista poética que um ser humano já fez, que é Dante, na Divina Comédia. E li inteira em algum tempo aí, não lembro mais das datas, não vou falar 2023, 2024, não lembro agora. Mas. E realmente, conquistou tudo aqui. Não é uma obra perfeita, mas dependendo do jeito que você olha, ela é uma obra perfeita. E isso que me dá raiva no Dante. O modo como tudo é intimamente ligado. Vocês podem acompanhar minha experiência lendo a Divina Comédia nesse vídeo aqui, que eu falo mais, né, num vídeo de leituras, eu falo mais sobre como foi minha experiência lendo a Divina Comédia. E não subiu porque eu ainda não reli, não subiu porque eu ainda não li outras coisas do Dante. Sei que tem um convívio, não sei quanto vale a pena ler as outras coisas do Dante, ou se só reler a Divina Comédia. Provavelmente numa outra tradução também, quero experimentar, assim como Homero, eu também quero fazer isso. Uma obra que com certeza só vai crescer e vai me acompanhar até os meus últimos dias. Mas acabou não entrando na lista por esses motivos. Outro livro, quase coloquei ele como um Tolkien, assim, igual eu falei, da cota dos mangás, uma cota assim de não ficção. Mas O Mundo Imenso, do Ed Yong, definitivamente um dos melhores livros que eu já li. É um livro sobre o sentido dos animais, tipo, literalmente, como os cachorros enxergam, como gatos ouvem, como cobras sentem temperatura, sei lá, tipo. E ele vai passando por cada um desses sentidos e explorando a forma como esses animais sentem o mundo. Algo que me atrai muito no The Familiar, do Danilevsky, é a forma como ele explora justamente os sentidos, a forma como esse gatinho frágil vê o mundo, a forma como todo livro tem algumas short stories de animais, tem também animais na trama, enfim, e sempre interessado nisso, talvez um pouco similar ao Jack London. Os animais do Jack London são um pouquinho mais antropomórficos,
Os Neves que eu sinto que não, que ele consegue alcançar uma perspectiva um pouco mais única. E esse livro é justamente sobre essa perspectiva mais única dos animais, que é tentar não fazer os animais nos encontrarem, mas encontrar os animais nos sentidos dele, né? Muita gente fala isso sobre os livros, né? Se os livros têm que nos encontrar ou se a gente chegar, tipo, no nosso nível, se a gente tem que chegar no nível deles. E esse livro é sobre a gente chegar no nível dos animais, é sobre a gente abaixar um pouquinho a bola e falar, tá, como que os animais enxergam o mundo e o que significa, quão grande, né, quão imenso é esse mundo que nós também habitamos junto com eles. Outro livro, tá aqui realmente porque não li outras obras dele ainda, mas Lavoura Arcaica, do Aldan Nassar, um dos meus livros favoritos, com certeza top 2, assim, do Brasil, tá lá. Grande Sertão, Lavoura Arcaica, um dos meus livros favoritos aí que eu já li até hoje. Incrível, incrível, muito, muito bom. Muito poético, incrivelmente poético. Tô ansiosíssimo para outras obras dele. E aí, finalmente poder falar mais e talvez jogar ele pra cima nessa lista aí de favoritos. Próximo autor barra livro, mas Kraken, do China Mieville. Outro livro aí fantástico, outro autor fantástico. Quero ler mais obras dele, né? Eu já li The City and the City. E Kraken, um autor que muito me fascina. Quero ler outras obras dele, né? Como eu falei no nosso vídeo de livros para esse ano. Perdido Street Station, ou mesmo Rail C, que tem muitas ligações aí com o Moby Dick. Carnegie tem uma escrita muito interessante, muito diferente. Ele nesse aspecto fantasioso, science fiction, ele é o mais próximo que eu acho que eu tenho de ler coisas de gênero, né? Digo, sabe, fantasia, terror, enfim. O China provavelmente tem a escrita mais perto disso. Isso não é de forma derrogatória, porque ele escreve muito bem. Muito, muito, muito bem. Eu amo a escrita dele. Ele coloca coisas de um jeito fantástico, tanto em The City and the City, como aqui. Ia tentar falar mais devagar, mas eu me empolgo pra falar dos livros que eu gosto. Outro livro que não entrou, porque eu também só conheço esse. Mas Mouse, do Art Spiegelman, definitivamente um dos meus livros favoritos, um dos melhores que eu já li. Mas preciso conhecer mais coisas para poder subir ao nível dos outros. Também outro que tá aqui, Ensaio sobre a Cegueira. E esse eu coloco porque justamente o estilo de escrita do Saramago me fisgou desde a primeira linha. Mas tanto nesse como em As Intermitências da Morte, que foram os dois livros dele que eu li, eu sinto que tem umas tropeçadas em um ou outro ponto da história que impede de chegar onde os outros livros dessa lista chegam para mim. Mas quem sabe lendo os outros, né? Quero ler o Evangelho esse ano, então vamos ver se com esses outros chega lá, porque o estilo dele definitivamente entraria nos meus estilos de escrita favoritos, junto com Danilevski, junto com Han Kang, junto com Borges, junto com Tolkien. Saramago definitivamente, independente dos livros, ele tá lá pela forma inigualável com que ele escreve. Outro que escreve muito bem, mas não tá aqui, é o Kafka. Tem as coleçãozinha aqui de essencial, né, de livros dele. Talvez ele entraria se eu colocasse, meus contos favoritos. Tá lá o Kafka, entra lá a Lígia e alguns outros que já estão aqui, né, como o próprio Borges. Meu conto favorito possivelmente é do Kafka, que é um artista da fome, que tá nesse livro aqui. Mas ainda não li outras coisas dele, né? Não li o Castelo, não li o Processo. Quem sabe? Mas, né, pretendo ler algum dia eventualmente. E aí, quem sabe o Kafka apareça aí. Outro que não tá aqui, me esqueci, porque basicamente o que eu fiz? Eu montei os 10 favoritos, olhei pra minha estante, olhei, nossa, que livro que eu tô muito triste que não aparece. Aí eu fui caçando e falei, aqui tinha mais ou menos uns 10. Outro que me deixa profundamente triste não entrar é The Catcher in the Rye, O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que é um dos livros que mais me pegou, assim, na vida, que mais... Eu li ele junto, tipo, logo depois, assim, do Inferno, e a jornada do Holden com a jornada do Dante ficou muito ligadas na minha cabeça. Hoje eu ligo muito ele ao Johnny, de House of Leaves, ligo muito ele ao próprio Stephen, esse arquétipo do personagem buscando, né, procurando. Ao próprio Ahab ou o Ishmael, essas duas faces, assim, consigo ver o Holden, essa preciosidade imensa. E me entristece muito aqui, mas é porque eu também não li muito mais, não li mais nada do Salinger ainda não reli o Apanhador. Mas é um livro, assim, que definitivamente um dos melhores livros que a gente tem. E outro também que não entra, mas é porque eu tô lendo ainda. Mas Luke Nausgard. Tô aqui no livro 5 da série dele de 6 livros. Vocês devem lembrar que no último vídeo eu tava, tipo, começando o 3. E isso faz, tipo, nem um mês. E eu tô no livro 5.
que tem 600 páginas. Eu já li o 4 e o 3 inteiro, que tem tipo esse tamanho também. Então, né, estou gostando, obviamente. Tenho muitas críticas em muitos pontos e muitos dilemas. E justamente por isso o Knausgaard é um escritor tão fascinante por ele fazer isso. Talvez, terminando essa série dele de 6 e lendo a próxima série dele, né, essa autobiográfica, e a outra, né, a Estrela da Manhã, que parece muito parecida com coisas que eu gosto, e deve terminar esse ano que vem, lá na Noruega, né? E vamos esperando aí traduções. Quem sabe o Knausgaard entre pra essa lista, mas também é uma figura interessantíssima. Mas bom, gente, tá aí. O vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu quis falar de 10 livros favoritos e outros livros aí que não entraram. Então esse vídeo meio que serve como o que me interessa num livro, o que me interessa num escritor, porque eu realmente queria falar sobre essas coisas estavam passando aí pela minha cabeça. E, bom, é isso. Tô lendo algumas outras coisas recentemente, tô lendo, cadê? Tá aqui, né? Tô lendo Dama de Vidro, vamos ver, já li tipo um terço. Tava com vontade de fazer esse vídeo, fiz. E é isso, gente. Falou.